É uma Maior chave. é uma chave. Quanto maior a humildade, maior é o manto da unção que está sobre a pessoa. Amém. Então, como que você reconhece a unção? Eu vou te dar uma dica. Uns são, outros não são. Aí já começou forte, já vai compartilhando. Apóstola, eu gosto de Sim, perguntar sempre para todos os convidados, e a claro. primeira de muitas, se Deus quiser, Em nome de Jesus. se nasceu em um lar cristão ou se teve uma experiência de salvação, como foi? O início de tudo. Como foi o início de tudo? Poxa, você vai gostar dessa história. E você que está assistindo vai gostar também. Tenho certeza. Eu não nasci num lar cristão e que também não tinha uma média de valores cristãos. Então, por que é importante dizer isso? Porque nós nos julgamos com o olhar dos inimigos da luz. Então, por isso nós não nos sentimos merecedores. Jesus não nos olha dessa maneira. Jesus é aquele que vê a luz resplandecendo nas trevas. Então não importa aonde a pessoa esteja, não importa. O que importa de verdade é o que ela deseja. E eu, de fato, desejava a luz. Eu desejava a verdade. Então, eu tinha certeza absoluta de que o universo não tinha sido criado de uma maneira simples. E eu não sou contra a ciência. Tudo que está ao nosso redor, nesse ambiente, é para nos ser favorável. Mas nós precisamos olhar com essa luz para tudo. Mas eu queria respostas. E eu busquei essas respostas em outras religiões. Eu busquei essas respostas em outras filosofias, algumas filosofias ocultas, sim. Eu busquei, eu era aquela que buscava pela verdade. E sempre entendi na base de que a formação de alguém iluminado vem através do caráter. As pessoas precisam desmistificar no ambiente espiritual a medida de simplesmente dois pares. Não é assim. Existe muito mais. As trevas aliciam, apóstolo, os que têm consciência e os que não têm. Nós não podemos olhar para alguém e dizer aquela pessoa está perdida nas trevas, porque achamos que aquela pessoa tem consciência do que faz. Muitos não têm. Aquela é a verdade que foi apresentada para ela e que fez sentido no estágio que ela está. Mas nós precisamos entender também que quando nós falamos de filosofias sérias, né, de tradicionais, quando a gente fala assim de histórias milenares, isso é tratado de forma muito, muito profunda na vida das pessoas. E o caráter precisa ser tratado, até para quem trabalha nas trevas. A obediência é um traço do caráter que é sempre tratado, mais nas trevas até do que no que as pessoas chamam de luz hoje. E eu buscava essa verdade. E eu queria um contato com Deus. Falei, olha, eu já entendi e eu não acreditava que existia mediadores na comunicação. Eu pensava da seguinte maneira, tecnicamente, se eu vim dele, se ele me criou, algo em mim, existe algum dispositivo em mim que se eu tocar, acionar, eu vou ter contato com ele direto. E eu comecei a buscar por isso. Eu tinha uma dinâmica semanal, sem conhecer a igreja, nada disso. Mas eu tinha uma dinâmica semanal onde eu dedicava um horário específico e um dia específico para minha iluminação espiritual. E eu fazia isso através da leitura da Bíblia. Todos os dias eu abria a leitura da Bíblia com um salmo. E esse salmo era para que o meu corpo físico e espiritual fosse fortalecido.
Mas eu tinha nessa dinâmica uma conversa com Deus. Eu sentava numa bancada, minha bancada de estudo, né, onde eu lia a Bíblia, mas lia outros livros espirituais também, matéria ocultista também, e eu tinha minha dinâmica de conversa com Deus. E eu estava numa fase da vida, depois dos 30 anos, onde eu questionava muitas coisas. Bom, eu sou uma pessoa que trabalho, eu sou honesta, eu quero realmente vencer com honestidade. Por que é tão difícil para mim? Por que eu vejo para algumas pessoas as coisas acontecendo de uma forma muito fácil? Por que as riquezas parece que acompanham aquelas pessoas, né? E a mim não? O que eu estou fazendo de errado, Deus? E aí você vai dizer assim, poxa, apóstola, mas você conhecia Jesus? Eu não acreditava naquele Jesus romano. Eu não acreditava. E para mim aquela era uma história que tinha sido montada, inventada, dissimulada para poder conduzir as massas de uma maneira com cabresto. E a minha mente era muito livre para eu acreditar naquilo. Mas eu nunca fui contra. Eu pensava assim, se um dia essa história for verdade, eu tenho certeza que eu vou encontrar. Por enquanto, estou buscando essa verdade. Eu acabei encontrando, né? Claro, estamos aqui. Ainda bem. E eu perguntei assim para Deus. Eu falei assim, Deus, como eu faço para ter riquezas? Eu trabalhava numa empresa, numa distribuidora de produtos de informática, de hardware, e era uma empresa com sede no Espírito Santo, filial em São Paulo e Minas. Ao contrário, sede em Minas, filial em Espírito Santo, São Paulo, e trabalhava unidade São Paulo. E fazia parte dos gestores das maiores carteiras de clientes. Então, essa era meu ramo de atividade corporativa. Por que eu vejo vendedores, né, gerentes de contas se dando tão bem e eu não me dou bem? Se eu cumpro os meus horários, se eu busco melhorar, se eu busco me aperfeiçoar. Deus me mostra o que eu estou fazendo de errado. E eu ouvia a voz de Deus. Eu conversava com Deus, eu tinha uma dinâmica de conversar com Deus. Eu não tinha bloqueio. Eu ouvia aquela voz e eu falava, se eu estou ouvindo essa voz é dele. E aí a voz disse assim para mim, e era assim que eu falava, a voz está me dizendo, né? A voz disse assim para mim, quem é o povo mais rico do mundo? Vou pesquisar, mas nessa época não tinha Google. Nessa época você tinha que buscar na literatura. E aí, de repente, eu olhei para a própria Bíblia naquele momento e eu falei, se existe algo que está há milênios escrito, desse povo está aqui. Falei, então, eu vou começar a ler desde o princípio. E quando eu comecei a ler desde o princípio, eu cheguei na parte onde Abraão se encontra com Melquisedeque. E quando Abraão se encontra com Melquisedeque, eles ceiam, né, e Abraão dizima, né, dá 10%, né, das riquezas, né, que ele havia, dos despojos que ele havia recebido de uma guerra. Eu disse assim, a voz, agora eu entendi. Então tudo bem. Eu tenho que fazer como eles fazem, porque eu não sou judia. Mas então eu tenho que fazer como eles fazem. Mas eu também entendi que não é para qualquer pessoa que eu vou fazer isso. Então eu vou aguardar um sinal para que eu cumpra o que Abraão cumpriu. E remoía isso mesmo. Agora, no departamento de vendas que eu trabalhava, nós tínhamos 3 cristãos. Um deles era o cristão chato. Era assim que a gente chamava. E 2 das cristãs eram as cristãs bacanas. O cristão chato era assim, ninguém podia falar um palavrão do lado dele, ninguém podia fazer uma piada, tudo ele corrigia, né, a maneira, a postura. Então, eu não gostava dele, assim, nesse aspecto. Ele tinha um caráter que a gente não podia falar nada. Inclusive, quando a gente precisava, a gente ia pedir para ele. É lógico, porque ele tinha um caráter confiável. Agora, tinham 2 irmãs que elas iam para a igreja.
né? Elas iam para uma igreja, inclusive, muito grande aqui em São Paulo. Uma igreja tradicional, com mais de 2.000 membros. Mas o que acontecia? No domingo elas iam para o samba. E na terça-feira elas iam para a igreja. E elas fumavam também, né? E elas bebiam também. Então eu falei assim, bom, eu acho que é uma coisa mais bacana, eu acho que é mais legal, acho que não é uma coisa assim, não é um cabresto que é colocado na ideia dessa pessoa, né? E eu tinha muitos questionamentos, porque eu falei, se vocês vão para a igreja, e eu já estava lendo a Bíblia, e eu falava assim, eu quero entender isso aqui melhor, mas ninguém sabia me responder. Com peso, com propriedade, ou que me satisfizesse. Numa ocasião, uma delas chegou e falou assim, Úrsula, olha só, tá tendo uma campanha lá na igreja e tá tendo um pregador e ele é muito bom. Ele, inclusive, ele é muito inteligente. Ele fala algumas coisas que você já perguntou pra gente, a gente não sabia responder. Toda terça ele vai. Ele vai terça agora. Você quer ir? Aí eu pensei, sim, eu quero ir. E eu fui, a convite delas. Apóstolo, quando eu cheguei, que eu pisei naquela terra sagrada, porque é o lugar onde os santos se reúnem para orar, para jejuar e para que a palavra do Senhor seja dita, a terra é sagrada. Quando eu pisei naquela terra sagrada, eu comecei a chorar. E eu não entendia por que eu estava chorando, sabe? As lágrimas, elas caíam. E eu pensei assim, ainda bem que eu estou no meio desse monte de gente, porque ninguém vai me olhar, ninguém vai me enxergar aqui. E eu comecei a ouvir a voz, né? E eu falei assim, então eu estou num lugar onde eu vou te ouvir melhor. De repente, eu olho para o céu e eu vejo o céu aberto e eu começo a ver os anjos, eu começo a ver as nuvens, eu começo a ver um dourado, eu começo a ver algo assim sobrenatural. Só que eu olhava para as pessoas que estavam do meu lado e estava todo mundo assim. E eu dizia assim, mas vós? Ninguém está vendo o que eu estou vendo? Mas tá todo mundo aqui, né, adorando, cantando. Eu nem sei cantar isso, mas eles não estão vendo o que eu tô vendo. E naquele momento a voz diz assim para mim, se você tá enxergando, pede o que você deseja. E eu falei, bom, já que ninguém tá aqui, ninguém vai pedir, eu vou aproveitar. E eu realmente pedi. Mas eu pedi de uma maneira de que o Senhor fizesse na minha vida aquilo que era para ser meu. Que Ele realmente me direcionasse. Eu já tinha sido mãe, eu já tinha sido viúva, e eu tinha 32 anos. E eu disse assim, eu só quero encontrar alguém que, se for da sua vontade, eu só quero encontrar alguém que vá ficar comigo para sempre. Também a única coisa que eu vou pedir, eu não quero uma pessoa que esteja lá na frente para não ter que correr, espiritualmente falando. Mas também não quero uma pessoa que esteja lá atrás para não ter que puxar. Agora, se não for da sua vontade, já que eu já fui mãe, eu já fui casada, eu já fui viúva, se não for da sua vontade, esfria meu coração, porque eu vou dedicar o meu tempo aos necessitados. Eu entendo que isso é uma boa obra. E saí dali. E voltei depois, na outra semana, enquanto aquele pastor fez a campanha naquela igreja. E tive uma outra experiência, assim, sobrenatural, algo que eu nunca tinha vivido. Bom, quando eu estava saindo daquele culto, eu passei numa placa daquele quadro de anúncios feito de cortiça, e eu vi lá, participe dessa obra e faça sua oferta na conta Bradesco. A voz disse assim para mim, ó, aqui é uma boa terra. Eu discretamente fui, peguei, anotei o número da conta e levei. E disse para a voz, aguardo mais instruções. Quando chegou o meu momento da semana de me encontrar com Deus e de conversar com Ele, Deus disse assim para mim, faça o que Abraão fez. Eu falei, vou fazer. Na semana seguinte, eu fui para a campanha. Cheguei lá
E tudo que aquele pastor falava, eu ouvia de uma maneira que eu dizia assim, eu tô entendendo tudo que ele está falando. Faz tudo, começou a fazer sentido. Mas eu tinha muita resistência à fé evangélica. Eu tinha uma resistência, assim, quase que absoluta. Eu tinha um gerente de vendas. E o meu gerente, nós estávamos conversando a respeito de iluminação, a respeito de crenças, a respeito das filosofias. E eu falei para ele sobre fé. Falei para ele assim, a minha matéria é fé. E ele disse assim, Úrsula, os meus pais são evangélicos. Eu sou maçom. Mas eu vou dizer algo para você. Se você deseja realmente estudar e aprender o que é fé, você só vai conseguir fazer isso numa igreja evangélica. Aí eu disse, sério? Aí ele, sério. E se isso estiver realmente na sua pauta de iluminação, você, se não recebeu, vai receber um convite para ir até lá. Eu falei, já recebi. Ele falou, então vá. E aí, apóstolo, cheguei naquela semana e o pregador está muito entusiasmado e de repente ele começa a falar algumas coisas e ele começa a dizer assim, a sua vida precisa destravar em um outro nível. Não se prenda às coisas. Você deseja saltar? Você veio aqui na noite certa, salta, mas você vai ter que confiar. Ele falou, olha, lembrando que a igreja tinha 2.000 membros. Ele disse assim, eu quero 7 envelopes. Presta atenção, eu não conhecia dinâmica de culto, eu não conhecia dinâmica de igreja, eu não sabia o que era campanha. O moço falou assim, eu quero 7 envelopes aqui. Quando ele falou aqui, eu estava na frente do púlpito, de pé, para pegar um envelope. E quando eu de repente me dei conta, eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Peguei o envelope, voltei para o banco e perguntei para as meninas. Eu falei assim, para que é isso aqui? Elas disseram, isso daí é para você fazer uma oferta. Presta atenção porque ele vai terminar essa mensagem. E aí ele falou assim, olha, se você realmente quer viver algo sobrenatural, na próxima semana você vai trazer um sacrifício. Naquela época a gente usava talão de cheque. Você vai trazer um sacrifício para dentro desse envelope. Eu falei, tá bom. Cheguei para elas e falei, como é que faz isso? Ela disse assim, Deus vai tocar no seu coração. Vai falar um valor para você. E eu me lembro exatamente o valor. O valor era R$436. Nós estamos falando coisas de quase 20 anos atrás. Seriam uns 4.000 hoje? Não, eu acho que não. Eu acho que seria por volta de 1.000. Seria por volta de 1.000, 1.200. Alguma coisa assim. Porque nessa época meu salário era entre 5 e 6 mil, né? Então não era o valor do meu salário, era um percentual. Era o que eu tinha de cheque especial. E o salário não tinha caído. Quando foi na outra semana, eu tinha caído porque não era data. Quando foi na outra semana, eu fiz o cheque, coloquei o valor e levei. E falei assim, olhei para o céu aberto, eu vendo tudo que estava acontecendo, eu falei assim, o Senhor falou comigo. E agora, sem ninguém saber, eu confio no Senhor. E entreguei o meu voto ali. As experiências começaram a acontecer. Eu tinha um cliente na minha carteira de clientes que estava há 6 meses e ele era o maior cliente da empresa e ele ainda não tinha comprado. Ele estava cadastrado, mas ele não tinha comprado. Ele tinha de crédito inicial pré-aprovado 1 milhão. Então, eu podia vender para ele, mas eu não conseguia. Quando chegou a data do meu salário, cair na conta, eu lembrei do que a voz tinha me dito. Faça como Abraão. Aí eu, ok. O que eu fiz? Eu falei, mas eu não quero ninguém me rastreando. Outra coisa, Deus, nós sabemos que o Senhor sabe tudo. Então, se o Senhor sabe tudo, o Senhor vai saber que fui eu que fiz. Ninguém mais vai saber. Saquei o dinheiro no caixa eletrônico, peguei um envelope, coloquei no envelope, depositei na conta da igreja, sem nome. Falei, aqui tá feito.
o valor do meu dízimo. Na semana seguinte, entro em contato com o meu cliente e digo assim, olha, eu tenho uma promoção aqui e tal. Ele falou assim, poxa, eu realmente estou precisando, você consegue melhorar isso? Eu falei, olha, mas tá na promoção. Eu era uma distribuidora, então eu vendia um volume alto, né, de produto. Ele falou assim, veja o que você consegue melhorar. Eu fui para o meu diretor e disse assim, a Gazin se interessou. Só que ele quer um desconto. Ele falou, Úrsula, mas se eu der um desconto, você não vai ganhar comissão. Aí eu falei assim, mas a Samsung me dá o bônus? Ele falou, a Samsung te dá o bônus, mas aí você poderia ganhar o bônus e a comissão. Eu não vou te pedir para abrir mão da comissão. Eu falei, mas vai ser a comissão só do primeiro pedido. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Pode dar a diferença. Eu quero abrir esse cliente. Ariston, apóstolo Ariston. Cheguei para o cliente e falei assim, olha, eu consegui esse valor e eu estou abrindo mão da minha comissão. Ele, não, eu falei, eu estou abrindo mão da minha comissão porque o fabricante vai me dar um bônus, o bônus me atende, mas eu quero fazer questão que você entre na empresa. Aí ele falou, tá bom, você me dá o prazo? Dou o prazo. Ele falou, quanto que você tem de HD? Eu falei, 2.000 peças, que está na promoção. Quanto que você tem de placa-mãe? Eu tenho 3.000. Tá bom. Faz o pedido para mim então. Eu falei, faço sim, mas você precisa me dizer quanto. Ele falou, quero tudo. Aí eu disse, tá bom, eu vou montar o pedido no sistema, mando, você aprova, a diretoria libera e você recebe. Ele, tá certo. Desliguei o telefone. Fui para minha gerente de produtos, abaixei do lado dela e falei assim, Sandra, a Gazin fez um pedido, ela disse, fez de quanto? Eu falei, de tudo. Ela, de tudo o quê? Eu falei, do estoque inteiro. E ela, eu quieta, Sandra. E ela, por quê? Eu falei assim, porque o pedido está na promoção, tem um monte de gente oferecendo para cliente, mas eu não consigo preencher esse pedido, eu não consigo. Ela falou assim, tá bom, então eu preencho, é tudo disso, é tudo daquilo. E onde você vai? Eu falei, eu vou descer para fumar. Ela falou, tá bom. Eu não era convertida. Os meus valores eram outros. Mas eu tive fé. E eu desci para fumar. Assim, quando eu cheguei, eu falei assim, bom, tomara que ninguém saiba, né? Porque até enquanto você tira o pedido e aloca, ninguém vai saber quem foi que vendeu, né? Mas depois que o pedido for faturado, vão saber que foi eu que vendi. E lembrando, eu estava com os meus concorrentes. Ninguém é amigo no departamento de vendas. Quando eu subi, que eu entrei, né, no departamento, a Úrsula vendeu para Gazin. Eu falei, puxa, agora todo mundo já sabe. Mas tudo bem, ela comprou. A partir dali, eu entendi algo. Quando foi no mês seguinte, eu disse assim, Deus, se o que aconteceu o mês passado foi de verdade mesmo, a partir de hoje, eu não vou dizimar o que eu ganhei. Eu vou dizimar o que eu quero ganhar. No mês seguinte, eu dobrei o meu valor de dízimo sem ter vendido. E o que aconteceu no outro mês? As minhas vendas começaram a duplicar, triplicar. E no meio do meu cadastro de clientes, eu conheci um cliente muito especial, que hoje é meu marido. Vendi tão bem para ele que casei com ele. Disse assim, e nesse processo a gente começou a namorar e foi algo assim muito, 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 muito de Deus. Porque eu falava com ele e eu sentia que eu ficava diferente. E eu falava assim, poxa voz, eu peço para você esfriar meu coração, eu nem sei quem é esse homem que está do outro lado, porque era profissional. Não tinha conversa engraçada, era profissional. Como que eu posso me interessar por alguém que eu nunca vi? Como que eu posso me interessar por alguém que eu não sei? Pela voz no telefone. Chegou um momento que todos os dias, meu dia não começava se eu não ligasse para o Rio de Janeiro e perguntasse assim, e aí, carioca, como é que está a cidade maravilhosa? Hoje eu moro lá, né? Então hoje eu posso dizer como tá. E ele ria e tudo mais, falou, promoção de hoje, passava o produto e começava a debater com Deus, né? Assim, eu tô interessada nele, isso só pode ser uma coisa, uma brincadeira de mau gosto. Chegou dezembro,
E eu não fui mais para aquela igreja. Isso aconteceu e eu tive uma experiência e eu continuei os meus estudos, ok? Lá não era o meu ambiente. Não era a minha jornada. E aí eu fui... Chegou o mês de dezembro, todo mundo saía às 6 horas pontualmente e eu ficava até às 19. Porque eu tinha uma carteira de clientes norte e nordeste e tem fuso. E eu queria trabalhar 1 hora a mais porque eu estava pensando em janeiro e fevereiro. E liguei pro meu cliente e disse assim, poxa, Carioca, como é que você tá? Ele falou assim, mas são quase 7 horas, você tá na empresa ainda? Eu falei, porque eu já tô preparando as promoções de amanhã. Já tô vendo o que tem no estoque, eu tô sabendo o que eles vão colocar, né? Então já procura aí o que você tem, né? O que você precisa, já deixa alinhado, porque quando tiver a promoção eu te ligo, tem que ser rápido. Ele, tá bom. Eu falei, você tá com uma voz diferente hoje? Não, hoje eu tô um pouco cansado e tal. Aí na hora eu pensei, eu falei, quer saber? Agora eu vou provar pra Deus que esse cara é um cara casado, que esse cara não tem nada a ver e que isso não tá totalmente desalinhado. E comecei a conversar. Eu falei, poxa, que isso, Carioca? Você tá na cidade maravilhosa, hoje é sexta-feira, a gente tá em dezembro, você já tá bombando de vender, você vai levar sua namorada pra jantar. Aí ele falou assim, não, eu não tenho namorada. Eu já tive um relacionamento, infelizmente terminou. E eu tô tentando seguir a vida, mas é difícil você encontrar alguém que queira, uma parceria de verdade, que queira dividir a vida, que queira construir algo, que seja, né? Aqui no Rio de Janeiro, as mulheres são assim, são assado e tudo mais. Eu disse, mas aqui em São Paulo os homens são assim, são assado. Né? Eu sei como é, eu também vivo a minha vida sozinha, eu conto comigo e hoje conto com Deus, mas eu não tenho papai, eu não tenho mamãe. Ele falou, pois é, então é difícil a gente seguir e tal, mas eu tenho certeza que a pessoa que eu vou encontrar, né, ela vai chegar. Eu falei, namora comigo então. Aí ele começou a rir. Aí ele falou assim, que isso, Paulista? Você nunca nem me viu, você não sabe quem eu sou. Eu falei, lógico que eu já vi, eu sei quem você é, eu sei como você pensa, eu sei o que você sente. Comecei a falar tudo, porque lembra que eu falava com ele quase todo dia. E aí ele, tá bom, você alegrou minha sexta-feira, obrigado, eu sei que foi uma brincadeira e tal. E eu, ok, um abraço, fui embora. Cheguei em casa, apóstolo, a ficha caiu. Falei, meu Deus, eu não sei quem é o moço. Como que eu fiz um negócio desse? E se ele não for interessante para mim? Perdi um cliente, perdi faturamento. Olha que situação que eu me coloquei. Deus me ajuda, Deus me ajuda. Segunda-feira eu tinha uma consulta marcada, eu não fui. Na terça-feira ele chamou no Messenger, né? Porque, agora me pediu namoro, agora nem promoção me passa mais. Eu falei, não, mas a gente tem que se conhecer primeiro. Me manda uma foto sua, que eu vou te mandar uma foto minha. Porque era realmente um contrato de trabalho. E aí ele mandou uma foto dele, e eu mandei uma foto minha, só que eu mandei com as 2 amigas que tinham me levado na igreja. Eu falei, agora você descobre quem sou eu. E quando eu olhei para a foto dele, eu fiz assim na cadeira do trabalho, eu falei, puxa, ele é bonito, vale a pena investir. Falei, pega o meu número pessoal e a gente vai se falar depois do horário comercial. Apóstolo, lembra aquela oferta dos 7 envelopes? Aquele pastor falou que a minha vida ia ser transformada da água para o vinho. E começou ali. E aí ele veio para São Paulo, a gente se conheceu, ele conheceu minha família, eu morava sozinha já, com meu filho, do meio. Eu fui para o Rio, conheci a família dele, conheci a filha dele. Ele disse assim para mim, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o quê? Ele falou, eu fui para uma igreja e aceitei Jesus. Eu falei, tenho outra coisa para te contar. Ele falou, o quê? Eu falei, eu preciso te ensinar a dizimar. Ele falou, mas eu acabei de aceitar Jesus, você vai falar de dízimo? Eu falei, meu amigo, eu estou vivendo essa prosperidade já faz muito tempo, apenas quero partilhar com você.